Aleluia. Abra sua Bíblia, amado irmão, no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Nós acabamos de terminar o capítulo 13, falando desse amor maravilhoso que é eterno, enquanto todos os dons são temporários, todos os dons são para essa existência, para esse momento, para a glória de Deus e para a edificação da igreja, mas o amor, ele é eterno. Então o amor, ele deve reger, ele deve nortear, ele deve ser a essência do uso de todos os dons. E agora no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai entrar na prática do que como fazer com relação ao dom de profecia, ao dom de línguas na igreja, no culto público, ok? Então agora ele vai entrar na prática diante de tudo que ele falou no capítulo 12, sobre o que são os dons e sua essência, e o capítulo 13, falando do amor de Deus, como nós vamos agir agora na prática, no culto público. Então, essa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 19, Paulo vai falar que a profecia é um dom maior do que línguas, ok? O dom de profecia é um dom superior, maior, mais importante que o dom de línguas. Então essa é a pauta de Paulo aqui. Olha o texto sagrado, capítulo 14, versículo 1, ele diz: sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecias, pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vocês falem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Então, diante do amor de Deus, que foi falado no capítulo 13, Paulo elege o dom de profecia como um dom mais aplicável, como um dom maior, que tem primazia diante do dom de línguas aqui, que era o dom que os coríntios achavam que era o dom máximo para eles. E Paulo está dizendo: opa, não é assim. Por quê? Porque pensando no amor de Deus e vivendo no amor de Deus, o dom de profecias é maior, porque ele edifica a igreja. Então o ponto de Paulo aqui não é uma disputa entre dons, quem é maior, quem é menor, não. O ponto de Paulo é o que mais edifica a igreja, ok? Então esse é o pensamento de Paulo. O que é mais benéfico, o que vai mais edificar a igreja, é isso que importa, ok? Falando do culto público, ok? Então você vai ver uma estrutura aí muito interessante: A, B, A, B, A, e assim que ele termina. Ele começa com o dom de línguas, o dom de profecia, depois ele vai falar do dom de línguas, ele vai para a profecia de novo, e assim ele vai até finalizar com profecia. Ele começa com o de profecia e termina com profecia. Ele começa o capítulo 14 dizendo: persigam o amor. Aqui a ideia desse verbo aqui é de um tigre perseguindo sua caça. O objetivo, a ordem do apóstolo é que o amor de Deus seja o alvo central de toda a vida cristã, ok? Quando você é novo convertido ou um crente maturo, você sempre vai ver os dons mais importantes do que o amor. Quem é um cristão imaturo, quem é um novo convertido, às vezes tem muito tempo de igreja, mas ainda não amadureceu na fé, essa pessoa vai valorizar mais os dons do que o amor. Paulo faz o contrário, ele diz: persigam o amor. Por quê? Nós vimos isso no capítulo 13. O amor é eterno, os dons são temporários, ok? O amor edifica, Paulo vai dizer no capítulo 8,
ok? O amor edifica, o conhecimento pode destruir, mas o amor edifica. Então ele vai dizer: persigam o amor e com dedicação, com zelo, com entusiasmo, com o coração ardendo, busquem os dons espirituais, e a ressalva principalmente o de profecia, ok? Então ele elege aí o dom que é o mais apropriado para o culto público, é o dom mais apropriado para aquilo que seria esse culto aqui. Então o impulso do Espírito Santo sempre estará em que nos amemos ardentemente uns aos outros, e é no amor que os dons serão usados de maneira correta. Por isso ele diz: persiga o amor. O amor deve ser essencial, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1,22. É assim que devemos amar os irmãos, amar de coração. E não é só amar de coração, mas é estar apaixonado pelos irmãos. É isso que a Bíblia diz. É aqui que a igreja é edificada. Quanto mais limpo e obediente o coração, mais amor apaixonado por Deus e pela sua igreja. Então veja que não é um ponto só de Paulo a questão do amor que cresce, o amor que se multiplica, o amor ardente de coração uns aos outros. Está em Cristo Jesus, está isso em todo o Novo Testamento e também, especialmente no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Então, em base ao amor, Paulo escolhe o dom de profecia. Por isso, olha o versículo 12 desse capítulo. Talvez seja esse versículo que mais exemplifica ou resume melhor o próprio capítulo 14. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, vocês querem ter essas experiências espirituais, isso é muito bom. Procurem crescer naquilo que traz edificação para a igreja. Esse é o objetivo. Se você vai buscar dons, não pense em você, pense na igreja. Que bonito, né? Geralmente a gente faz o contrário, sim. A gente pensa: eu quero dom tal, porque eu quero ter experiência tal. Não. Se você vai eleger um dom, se você vai buscar dons, se você tem desejo por dons, pense naqueles que vai ser maior bênção, maior edificação na vida dos irmãos. E a palavra edificação aqui, ela vai acontecer no versículo 3 duas vezes, vai acontecer no versículo 4, 5, 12, 26. Então o ponto de Paulo é a edificação da igreja, é o crescimento da igreja, ok? Olha o versículo 6 aí comigo. A profecia, antes disso, edificar significa construir, promover o crescimento, envolver-se no progresso, trabalhar, fortalecer. A ênfase do pastor Paulo aqui é o crescimento da igreja, e ele chama cada irmão dessa igreja a participar do crescimento. Todos nós somos responsáveis pelo crescimento da igreja. O crescimento da igreja não é responsabilidade do pastor, o crescimento da igreja não é responsabilidade da liderança da igreja, o crescimento não é responsabilidade de um grupo, o crescimento da igreja é responsabilidade de cada irmão. Todos estão responsáveis pelo crescimento, pelo avanço, o amadurecimento, o fortalecimento da igreja. Então todos são chamados a trabalhar pelo crescimento, pela edificação da igreja. Essa ideia que essa palavra que é tirada da construção civil, quando se constrói uma casa ou um prédio, essa palavra usada aqui, edificar. E a profecia, ela edifica, ela consola, ela fortalece, como o nosso texto vai dizer, ela traz esse crescimento para a igreja. Então, o que é profecia para o apóstolo Paulo e para o Novo Testamento? Olha aí no versículo 6, como profecia está no contexto de alguns dons. Olha aí: revelação, conhecimento, profecia,
o ensino, ok? Paulo está citando dons. Se ele não tem esses dons, ele não edifica a igreja, ok? Observe que todos esses dons, inclusive o dom de revelação, todos eles são dons de ensino. Então veja que profecia está na categoria do dom de ensino. A gente tira o dom de profecia dessa classificação bíblica, mas essa é a classificação bíblica do dom de profecia. Geralmente o pessoal acha, os cristãos dos nossos dias acham que profecia é revelar uma coisa que está oculta ou revelar o futuro de uma pessoa. Não é isso. Inclusive o dom de revelação aqui está no contexto de ensino. Então profecia, revelação, conhecimento e ensino são dons que são irmãos. Eles se completam aqui. Então profecia, o que é profecia? Atenção, a definição aí do que seria profecia, segundo o apóstolo Paulo e segundo o Novo Testamento. Profecia é um ensino cheio ou repleto do conhecimento de Deus e da vontade de Deus que revela o coração dos homens. Então profecia é isso, é um ensino repleto do conhecimento de Deus e da sua vontade que revela o coração dos homens. Então isso é profecia. Versículo 24 do mesmo texto, olhem comigo. Mas quando todos estiverem profetizando e entrarem um descrente ou um não instruído, ele será convencido do pecado e será julgado por todos, e os segredos do seu coração serão expostos. Está vendo? Essa pessoa que entra não é crente, a igreja está profetizando, tem ensino na igreja. O que acontece com essa pessoa? Ela é convencida do seu pecado. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, atua por meio do ensino, e o seu coração é exposto, os segredos do seu coração. A gente acha que profecia é revelar simplesmente o que está no coração, do que a pessoa pensou, o que a pessoa fez, ou não, é por meio do ensino. Quando você está na igreja, e às vezes você traz um convidado, um parente seu, às vezes essa pessoa fica até chateada com você, e você contou minha vida para o pastor, ele falou tudo lá na frente que eu estou fazendo. Aí você falou, não falei nada. Falou sim. O que essa pessoa, o que está acontecendo? A profecia, isso é, a pregação, o ensino, está revelando o coração dessa pessoa. A alma dela, o coração dela está sendo revelado, e os segredos do coração estão sendo expostos. É isso que o texto está dizendo. Assim, ele se prostrará e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está no meio de vocês. Então isso é profecia, ok? Profecia é ensino, é pregação, e em meio à pregação e ensino há revelação, há conhecimento, ok? Então profecia é isso. Então quais são as funções da profecia? Olha o versículo 3. Olha o versículo 3. Ela edifica, ela encoraja e ela consola os homens. Isso pode ser um desejo, mas a profecia ela vem de Deus. Então as pessoas saem falando um monte de coisa que não tem nada a ver. No próprio congresso aqui de mulheres, profetiza que o Brasil é de Jesus. Gente, profetiza nada, vai trabalhar. Vai evangelizar. Para de ser esse crente simplesmente espiritualista. Jesus mandou pregar o evangelho. E você quer simplesmente ficar sentado falando, eu declaro o Brasil é
Agora ficar só, declara, profetiza. Isso não vai ter efeito nenhum, mas as pessoas gostam disso. Isso é um efeito emocional interessante. Sim. Isso na realidade tem a ver com uma coisa chamada mentalismo. Mentalismo. Ou declaração positiva. Isso existe em vários conceitos, em várias religiões do mundo. Existe essa coisa do mantra, da repetição de frases, palavras, de mentalizar algo, desejar algo, mentalizar algo, falar algo, falar aquilo, para que aquilo se torne uma realidade. O Kenneth Hagin foi um homem que trabalhou muito nessa área da mentalização, ok? Então, da declaração, declare o que acontece, ok? Isso é uma espécie de espiritismo, isso é uma ideia que não é bíblica, irmãos. Você não vai abrir a Bíblia e ver algo assim. Aonde você vai ver um texto bíblico que manda você fazer esse tipo de coisa? Você não encontra. Você não encontra textos bíblicos que mandam você simplesmente declarar algo. A Bíblia não diz para você declarar que o Brasil é de Jesus. A Bíblia diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Não adianta você botar uma declaração, ou a gente se reúne aqui e ficar falando. Isso não surte efeito algum. Ah, não, pastor, é fé. Não. Fé é trabalho, fé é compromisso, fé é obediência. Isso é fé. Fé é obedecer aquilo que Jesus disse, e de pregar o Evangelho. Então, nessa ideia de profetiza, ok? É totalmente errado, equivocado em relação à Bíblia. A Bíblia não trata a profecia como a igreja dos nossos dias trata. A gente tem que redefinir a ideia de profecia, o conceito de profecia. Profecia é ensino. Profecia não é declara ou profetiza algo aí. Isso não é profecia, irmão. Você vê, a Ludmila Ferrer estava morrendo e falou: não, eu declaro que eu estou curada. E ela morreu. E passou o tempo todo declarando que estava curada. Eu falei: gente, essa mulher. E não fez o tratamento. Na confissão positiva. E ela morreu. Então, e todo mundo falando: não, vai ter um milagre. Não, é só declarar que o milagre vem. E ele não veio, porque aquilo que ela estava declarando não provia de Deus. Sim. Não provia, era só uma confissão positiva. Ezequiel, hoje, capítulo 14, que eu estava lendo, estava falando: eu vou tirar do meio do povo de Israel essas mulheres que profetizam que vem do coração delas. Você vê, nós estamos igual a Ezequiel lá no cativeiro. As pessoas falam o que está no coração delas e não aquilo que está no coração de Deus. Aí você vê celebridades, pô, a pessoa está morrendo e dizendo que está curada. E deixa de fazer o tratamento para ficar profetizando. E, gente, isso é um equívoco muito grande. Ok? Isso é um erro. Isso é até irresponsável, porque a Bíblia mostra no Antigo Testamento que profecia é o quê? É aquilo que é a palavra de Deus. Isso é o profeta. O profeta vai falar aquilo que Deus está dizendo. Quando eu digo assim, profetiza da vida do seu irmão uma coisa, é você que está falando, não é Deus que está falando. E quando não é Deus que está falando, não espere que aconteça. Não espere a bênção de Deus, se não é Deus que está falando. A palavra que vem de Deus, ela não volta para ele vazia, mas é a palavra dele. E a palavra dele, por isso que profecia é o ensino das Escrituras, a doutrina dos apóstolos, o texto escrito, ok? Isso é profecia. Então, a gente tem no nosso ambiente, no nosso contexto evangélico, ok? Essa ideia de profetizar como uma forma de declaração positiva, achando que isso é bíblico, porque não é. Você não consegue achar um texto bíblico onde Deus manda alguém ficar falando algo, ok? De si mesmo, por si mesmo, e que vai acontecer quando Deus manda Ezequiel
profetizar sobre os ossos secos, é Deus que está mandando. O Ezequiel fala aos ossos e Deus age. Então não é algo simplesmente da pessoa ficar declarando, falando, repetindo aquilo não sei quantas vezes. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é profecia dentro daquilo que é o texto bíblico. Então a gente tem uma confusão muito grande nos nossos dias com relação ao que é de fato profecia, ok? Isso daí não é evangélico, isso não é bíblico, isso não está nas escrituras. As pessoas criaram isso, e eu quero dizer para você que isso aconteceu por influência. Que importância da gente ficar firme na Bíblia, porque essa questão de declarar, de profetiza, isso é uma ideia espiritualista. Isso é mais uma superstição do que qualquer outra coisa. Você já viu aquele pessoal que está andando na roça, aí alguém começa a falar de cobra, para de falar de cobra que vai aparecer uma cobra. É isso, é uma superstição, ok? Que as pessoas têm. Então aí você vai ver livros, as palavras têm poder e tal, e um monte de besteira falando em relação a essas coisas. Então a Bíblia trata essa questão, irmão, da profecia de uma forma totalmente diferente daquilo que as pessoas tratam aí, o povo evangélico hoje no Brasil trata. Então eu acredito biblicamente que isso não tem absolutamente respaldo algum. Isso não é profecia. É melhor você, meu amado irmão, repensar aquilo que você pode estar ouvindo por aí na cultura evangélica dos nossos dias. Cuidado com isso, cuidado, porque muita gente está frustrada nessas situações, né? Muita gente está frustrada nessas situações, porque eu lembro do irmão que veio aqui para a igreja, de outra igreja, e disse: pastor, eu estou cansado de toda semana receber profecia dizendo que as coisas financeiras vão mudar, e nada muda, pastor. Eu estou cansado, eu estou até chateado com Deus já com isso. E eu falei: irmão, eu quero dizer para você que o que estão falando para você não é Deus que está falando para você. Seja fiel, creia no amor de Deus. E esse homem prosperou aqui na igreja, sem campanha, sem profetiza, sem declara, sem nada disso. Ele foi fiel, Deus abriu as portas, continuou seguindo ao Senhor e foi abençoado por Deus. E quantas vezes as pessoas ficam ouvindo esse tipo de coisa, que não são crentes, e depois olha para o crente e diz: você não profetizou? Você não declarou? O pessoal não disse lá na sua igreja lá que ia acontecer não sei o quê? E agora? Cadê? Então assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Isso não é uma brincadeira, e as pessoas têm levado na brincadeira. Eis que te digo, e aí começa a falar um monte de besteira. Quando eu era novo convertido, eu era piolho de culto assim, então eu recebi muita profetada, muita besteira, muita meninice, muita infantilidade. Então cuidado com isso, meu amado irmão. Isso não tem nada a ver com o uso dos dons. Isso é meninice, isso é infantilidade, isso é muita gente aí tentando aparecer nas igrejas, tentando de alguma forma ganhar dinheiro e lucro através da vida das pessoas, e de aparecer, de ser aquela pessoa que eu sou o ultra espiritual do lugar. Cuidado com isso. A profecia, olha o versículo 3, ela edifica, ela consola e ela encoraja, ok? A profecia, então isso é profecia. Profecia, ela edifica, ela fortalece, ela traz o conhecimento de Deus e da sua vontade, ela encoraja por meio da palavra de Deus, ok? A palavra de Deus fortalece, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então ela encoraja, porque ela traz a palavra de Deus, ela fala a palavra de Deus e ela consola, ela te dá esperança, ela te leva adiante, não firmado em você mesmo, mas firmado na palavra. A parte B do versículo 4, ela edifica a igreja, e o versículo 5, porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Por quê? Porque quem profetiza, fala a igreja, edifica a igreja. E a função do dom de línguas, olha o versículo 2: pois quem fala em línguas não fala por intermédio de homens, mas de Deus.
de modo que ninguém o entende. É interessante que a profecia ela edifica, né? E a gente se auto-edifica até declarando a palavra de Deus para a gente mesmo. Sim. Sim. Fazendo essa declaração, eu confio, porque eu estou declarando aquilo que as Escrituras estão falando, desde que seja usado o texto, né, dentro do seu texto. Sim. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. E isso fortalece. Isso é profecia. Você pega o texto bíblico e você medita nele dia e noite. E tem cuidado de fazer o quanto nele está escrito. Veja, ele medita e ele faz. Ele não fica só meditando, pensando. Ele não só fala no livro dessa lei, mas ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele medita, ele fala, mas ele vive, ele obedece a palavra. Ok? Então veja o efeito da palavra de Deus de fortalecer, de ter coragem, ânimo, pegando o texto bíblico dizendo: Deus, está aqui a tua palavra, está escrito na palavra, e eu vou viver esse texto, e eu vou falar esse texto para animar meu coração, para lembrar desse texto, e eu vou meditar nesse texto de noite, porque eu preciso ser fortalecido e encorajado para a glória do Senhor. E às vezes você está lá, enfraquecido, cansado, desesperançado, vem para o culto, vem a palavra de Deus, e a palavra de Deus fortalece você. Fala: meu Deus, eu esqueci disso. Estou eu aqui desanimado, quando o meu Senhor me ama, quando o meu Senhor morreu naquela cruz, e Ele me escolheu para a bênção dEle, não apenas aqui, mas a bênção eterna. Então aquilo traz ânimo, traz coragem, fortalece o seu coração, a palavra de Deus. Mas quem fala em línguas, ninguém entende. Ninguém entende. Pelo Espírito fala mistérios. Lembra que línguas aqui são idiomas. Não é aquela glossolalia, blá 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 blá. Não é aquilo. Nós vimos isso no capítulo 12, ok? Línguas não é aquele negócio, são idiomas. O nosso texto está falando de idiomas que o Espírito Santo dá para a pregação do Evangelho. E aqui o texto mostra que o falar em línguas, esse dom maravilhoso que é concedido pelo Espírito, ele edifica quem fala, ok? Versículo 4: quem fala em línguas edifica a igreja? Não, edifica quem? A si mesmo. Versículo 5: desejo que todos vocês falem línguas. Que coisa interessante. Olha aqui, presta atenção, não há nenhum problema com o dom de línguas. O problema é que os coríntios estão fazendo uma confusão na igreja. Reúne todo mundo, chega alguém aqui falando um monte de idiomas, quem vai entender? Ninguém. Aí todo mundo está na igreja e todo mundo começa a falar em línguas, cada um fala um idioma diferente. O que vai acontecer? É a Torre de Babel. Ninguém entende nada, ninguém é edificado, e quando entra um não crente diz: sim, entrei no hospício, está todo mundo doido nesse lugar. Ficou todo mundo louco aqui. Mas é engraçado, quando o texto eu li, agora, quando o não crente entra e tem pregação do Evangelho, o que acontece com ele? Ele é convencido. Ele diz: Deus está no meio de você. Os segredos do seu coração são revelados. E Deus está no meio de vocês, ele vai dizer. Por quê? Porque é a pregação da palavra de Deus. Vê a diferença? Vê a diferença? Então, não há nenhum problema com o dom de línguas. Só que o dom de línguas não pode ser usado no culto público, a não ser que tenha interpretação. Esse é o ponto de Paulo. Pastor, eu posso chegar na minha casa, no meu quarto, estou lá no meu devocional, estou lá no meu tempo de oração, posso falar em língua? Deve, se você tem o dom, o Espírito de Deus te deu, fale em línguas. Mas até isso tem um limite, porque o próprio Paulo vai dizer: você que fala em língua, peça interpretação até mesmo para você entender o que você está falando, porque realmente vem a graça de Deus sobre você no dom de línguas. Vem a presença, a manifestação do Espírito de Deus em quem fala em línguas. E você é edificado, mas você também precisa orar para entender o que você está falando. É a ordem do texto, ok? Então pode falar em línguas no culto público? Não. Paulo vai dizer que não, a não ser que tenha interpretação.
Então, esses cultos onde tem um monte de gente falando em língua, está tudo errado. Biblicamente não pode. Isso é um erro. Isso é um erro. Então, como eu disse, eu creio no uso dos dons, biblicamente. Esse negócio que o pessoal fica fazendo por aí, isso é totalmente contrário às escrituras sagradas. Ok? Então, há problema na autoedificação? Não é egoísmo. Não, eu estou me edificando. É bênção. É bênção. Você crescer na fé, mais presença de Deus, mais visitação da glória de Deus sobre a sua vida, isso é bênção. Ok? O que você não pode é usar o dom de uma maneira errada. Ok? Então, outro ponto importante é que o dom de línguas é para oração e para adoração. O dom de línguas é para oração e para adoração. Olha o versículo 15. Olha o versículo 15 comigo. O dom de línguas é para oração e para adoração. Olha para mim. O dom de língua não é para profecia. Eis teu servo que te digo. E aí fala em línguas. Blá, 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 blá. Você, meu servo, blá, 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 blá. Olha, vai acontecer que blá, 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 blá. Isso. Quem já recebeu uma profetada assim? Eu já. Várias. Ei. A pessoa bota a mão na sua cabeça. Não estou convertida. A pessoa vai lá e bota a mão na sua cabeça. Eu já fui até empurrado no chão. Estou falando desse negócio que eu pegar. A pessoa bota a mão na sua cabeça e fala uma frase, filho, e aí começa a falar em inglês. Eis que te digo, fala em inglês, que você, e vai acontecer, blá, 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 blá. Eu não entendi o blá, 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 eu não entendi essa parte assim. Quando você termina, você não entendeu? Nada. Aí você sai com aquela sensação de frustração, você fala, cara, eu não entendi nada. Eu não entendi absolutamente nada. Não só repetir, Raimundo. Tem que pedir para traduzir, interpretar, porque senão você não entende. Se ele repetir, você vai ficar sem entender igual. Vai ficar no mesmo. Você precisa da interpretação, senão você não entende. E quem faz isso faz errado. O dom de línguas não é para profecia. Quem fala uma profecia não deve falar em línguas. Quem vai usar o dom de profecia, ele tem que falar no idioma que você está entendendo. E pronto. Isso. Ele não tem que falar em línguas. Olha o versículo 15. O dom de profecia, o dom de línguas é para oração e para adoração. Olha o texto, acompanha aí. Versículo 15. Então que farei? Orarei com o Espírito. Ele está falando em línguas, está vendo? Do dom de línguas. Mas também orarei com entendimento. Esse orarei com entendimento aqui, ele está dizendo duas coisas. Você não pode só orar em línguas, você tem que orar com a sua mente também, mas também você deve pedir interpretação do dom de línguas. Esse orar com entendimento aqui tem essas duas ideias. A primeira ideia é você pedir a interpretação, é o contexto. Peça a interpretação para você entender o que você fala em línguas. E outra coisa, não apenas isso, mas ore numa linguagem que você entenda, no seu idioma. Você não pode ficar só orando em línguas, isso não faz o mínimo sentido. É outra coisa do nosso momento. Também. Ore só em línguas, está errado. Eu conheço gente que reúne igrejas, que se reúnem e ninguém, não tem pregação, não tem, é só orar em línguas e cantar em línguas, pronto, não tem mais nada no culto. Isso é totalmente equivocado. Paulo vai dizer nesse capítulo, eu prefiro falar 5 palavras no idioma de vocês, para edificar vocês, do que falar 10.000 palavras em outras línguas que vocês não entendem. Isso não faz o mínimo sentido, ok? Então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 16: se você estiver louvando a Deus em Espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? A sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo. Está vendo? Ele
Como é que se usa o dom de línguas? Orando, cantando e louvando. Pode usar o dom de línguas para profetizar? Não. Biblicamente, não. Se alguém faz isso, faz errado. Faz errado. É por isso que as pessoas não entendem. E por isso que isso é uma profetada. Eis que te digo, aí começa a falar em línguas. Depois eu vou jogar esse vídeo lá no WhatsApp da igreja, ele é muito engraçado, você vai rir. Irmão, aquilo chega a ser ridículo. Eu não vim aqui para brincar. E começa assim, rasgando. Aí quando você ouve, você fala, meu Deus, que coisa. Chega a ser ridículo. É infantil aquilo. Mas a pessoa acha que é super espiritual. E o povo está, meu Deus, o povo fica. Você fala, meu Deus, que coisa mais boba. Ele não disse nada por nada. Ele não disse o que veio fazer, o que Deus quer fazer. Não tem nada. Mas as pessoas se impressionam com aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se impressione com ninguém falando em línguas. Não se impressione. Isso é bobagem. Sabe com quem você tem que ficar impressionado? Com alguém que ama muito, com alguém que edifica a igreja, com alguém que trabalha no reino de Deus, com alguém que serve na igreja, alguém que está evangelizando. Com esse você se impressiona. Com alguém que está fazendo boas obras dentro da igreja, no reino de Deus, pregando o evangelho, fazendo discípulos, investindo em missões, amando os irmãos, vivendo na unidade. Se impressiona com essas pessoas, porque essas pessoas estão vivendo um estilo de vida mais excelente do que falar em línguas. Falar em línguas está lá embaixo, profetizar está no outro nível, mas amar é eterno. Amar é eterno. É com essas pessoas que amam muito, se sacrificam muito, se doam muito, servem muito, trabalham muito, é que você deve ficar impressionado com eles. Com essas pessoas você deve ficar impressionado. Mas a gente fica impressionado com o quê? Ixi, o fulano de tal falou em línguas. Eita! E a gente fica impressionado com aquilo. Isso demonstra unicamente uma coisa. Quem fica impressionado com isso é muito infantil na fé. Muito infantil na fé. Ok? Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então vamos lá no versículo 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los, então agora ele vai para a prática do assunto. Se eu for visitá-los e falar em línguas, um outro idioma que vocês não entendem, não é o grego que vocês falam, é um outro idioma, está lá no meio dos gregos e fala português, está lá entre os romanos, no lugar de falar o latim, fala português, não vai adiantar nada, né? Em que serei útil a vocês, está vendo? Quem fala em línguas se torna inútil. Em que eu vou ser útil? Eu não tenho como ser útil, porque ninguém me entende, a não ser que eu leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino. Como é que você é útil? Trazendo a pregação da palavra de Deus. Revelação, conhecimento, profecia e ensino. Quem fala em língua se torna inútil para você. Eu lembro lá no Chile, 25 nações naquela base, naquela universidade. Irmão, você chega diante da pessoa, a pessoa não fala seu idioma, você não fala o idioma dela, e não tem um idioma comum que a gente fale. Acabou. Olha, a gente chegou, a primeira parte da universidade lá era bilíngue, espanhol e alemão. Um professor falava em espanhol, tinha que ser traduzido por alemão, porque nós tínhamos o pessoal da Alemanha junto com a gente. Se o professor falava, era alemão e falava em alemão, tinha que traduzir para o espanhol. O espanhol e o alemão não são línguas maternas, nem minha, nem da pastora. A nossa cabeça no final do dia está desse tamanho do erro, porque você tinha que ouvir 2 idiomas para você. Você ficava extremamente cansado, depois se acostuma. Então, irmão, aquilo é inútil. Você vê uma pessoa falando alemão na sua frente, é inútil. Você não entende nada, você não sabe o que a pessoa está falando, aquilo não te edifica, aquilo não produz nada de bom para você. Se não tiver um intérprete ali, você está vencido na situação, ok? É inútil, ninguém entende nada. As pessoas começam a falar em línguas, tem alguma edificação? Não.
Você edifica você mesmo. Você se edifica, mas o outro não tem edificação nenhuma. E o nosso propósito não é, em culto público, a autoedificação. No culto público, a nossa preocupação é que a igreja inteira seja edificada, e não é que eu seja edificado. Ok? A preocupação aqui é com o culto público, que a igreja receba fortalecimento. Como eu disse, lá no seu devocional, cai dentro. Se Deus te deu dom de línguas, pode falar. Agora, peça interpretação. Peça interpretação. Então, se não tem revelação, conhecimento, profecia ou ensino, isso é o ensino das Escrituras, em resumo, o ensino da palavra de Deus é inútil, diz o texto sagrado. Versículo 7, olha o exemplo. Versículo 7. Até no caso de coisas inanimadas que emitem som, tais como flauta ou harpa, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Alguém pega um violão, não faz o mínimo sentido, é só barulho, não tem música. Alguém pega o teclado, o piano, não tem música, só tem barulho. Se alguém fala em línguas na igreja, é só barulho, não tem música, não tem compreensão, não tem edificação, ok? É só o ruído. Para ele pode estar muito bom. Eu estou falando em línguas aqui, está maravilhoso, Deus está me visitando, mas não está sendo só barulho para todo mundo. Não funciona para ninguém. Pode funcionar para você. Mas se funciona para mim, não me interessa os outros. Opa, cadê o amor? A gente está aqui e o que rege todos os dons é o amor. No amor, nós não pensamos em nós mesmos. O amor não busca o seu próprio interesse, ele busca a edificação do outro. Ok? Então, no culto público, nós não falamos em línguas, nós procuramos a edificação da igreja. Ok? Versículo 8. O outro exemplo. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Quem vai para a guerra? O corneteiro está lá. Cada toque da corneta, cada tipo de som que a corneta emite, manda você se reunir, manda você se espalhar, manda você descansar, ou manda você se preparar para a guerra. O corneteiro tem seus toques. Se o corneteiro não dá o toque correto, você vai fazer a coisa errada. Então não tem jeito. Dom de línguas não é para culto público. Dom de línguas é para privado. Você e Deus. Se não tem interpretação, não pode falar. Ok? Versículo 9. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar, ao vento. É inútil, não tem nenhum valor, não edifica ninguém. Como ele diz no versículo 7, no versículo 6, é inútil. Não tem como você ser útil a alguém falando em línguas, a não ser que haja interpretação. Então não se fala em línguas no culto público, se fala no privado. Ok? Só se fala no privado. Essa é a ordem do apóstolo Paulo aqui das Escrituras Sagradas para a gente. Sem dúvida, há diversos, versículo 10, sem dúvida, outro exemplo. Há diversos idiomas no mundo e nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém fala, serei estrangeiro para ele, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Ninguém entende ninguém, não tem assunto, não tem comunhão, não tem reciprocidade, não tem edificação. Já ficou perto do estrangeiro? Você já teve essa oportunidade, essa experiência de estar do lado de alguém e às vezes você fica só com a pessoa fala inglês, de repente você não fala, aí fica você, how are you? É o máximo, não vai nada.
né? Aquela coisa travada. Se a pessoa responder, você não sabe o que ela diz. Aí você fica calado, o outro também. Vocês olham, dá aquele sorrisinho mago. Acabou. A gente hospedou, né? O marido da Neuzinha falando inglês. Ah, meu Deus. E a gente não falava. Meu Deus. Que difícil. E o chuveiro era diferente. A gente não tinha como explicar. Ou você não ia contar. Terrível, terrível. Nós hospedamos o esposo da Neuzinha, eles estão em Londres. Ele é pastor lá hoje, já tem muitos anos, né? E quando ele veio para o Brasil, se a gente não. O Steve, né? O Steve veio para o Brasil, irmãos, nós hospedamos ele, nós ficamos vendidos. A gente não sabia o que ele queria comer, a gente não sabia o que ele queria, não sabia de nada, não dava para comunicar nada naquele momento. Eu ficava vendido na situação. Ele era um negócio complicadíssimo. A única palavra que ele aprendeu foi sim, não, acabou. O meio de campo foi horrível aqui, ok? Então não tem como, você é estrangeiro, né? Não tem o que fazer. Versículo 12: assim acontece com vocês quando vocês falam em línguas no culto, ok? Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naquilo que traz edificação para a igreja, ok? Esse é o ponto de Paulo. Você vai procurar aquilo que vai edificar a igreja. Se vocês falam línguas, todos são estrangeiros uns para os outros. Lembra da Torre de Babel? Por que tudo aquilo acabou? Porque ninguém se entendia, ninguém conseguia trabalhar junto, ninguém conseguia cooperar um com o outro, não havia comunhão, não havia relacionamento. Porque está todo mundo falando em línguas. É isso que acontece com a igreja que se lança a isso. É totalmente infantil, ok? É totalmente infantil. Isso não tem nenhum sentido de ser. Qual é a solução? Versículo 13. A solução para a auto-edificação. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretá-la. Pronto, aí, tá vendo? Você vai orar e pedir: Deus, me dá o dom para eu entender o que eu estou falando. Porque eu estou falando aqui, mas nem eu entendo, nem meu irmão entende. Ninguém entende nada, nem eu que estou falando entendo nada. Então vou orar pedindo para interpretar. Pois, se oro em línguas, o meu espírito ora. Está vendo? A língua, dom de línguas é sempre para orar, para cantar, para adorar, não é para profetizar. Pois, se oro em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Eu não entendo o que eu estou falando. Eu não entendo o idioma que eu estou falando. Então a minha mente fica infrutífera. Não há edificação aqui, ok? Não há edificação nenhuma, nem para mim mesmo nesse aspecto, nem eu sou edificado. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Não posso só ficar orando em línguas. Um erro aqui, ok? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Versículo 16. Então, a limitação aí no dom de línguas é o versículo 16. Se você estiver louvando a Deus em espírito, você falando em línguas, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer um amém? Seu irmão não pode dizer amém no que você está falando. Mas eu estou dizendo, tu pode estar xingando, tu pode estar falando um monte de coisa, ou uma coisa que não tem nada a ver. Como é que ele vai saber? Como é que eu vou dizer amém, assim seja, em nome de Jesus? Como é que você vai dizer um amém? Você não sabe o que o cara está falando? Então, para você dizer um amém, você tem que entender. Para você concordar, você tem que entender. Se você não entende, não edifica. Olha aqui uma coisa interessante. A verdadeira espiritualidade, ela passa pela razão. O que as pessoas dizem? Não, o que é espiritual não pode ser racional. A razão é contra o espiritual, totalmente errado. Está vendo que o que edifica é só o que passa pela mente, você entende? Se não passa pela razão, não edifica. As pessoas acham que fé e razão são duas coisas opostas, e não é. Não é. A ciência, a razão, não consegue explicar o Deus e não consegue explicar a criação do universo. Mas nós sabemos pela fé que o universo foi criado pela palavra de Deus.
E ao mesmo tempo eu tenho razão e eu tenho fé. Então a fé e a razão não são opostas. O meu Deus, o nosso Deus, faz milagres, porque Ele é o dono das leis naturais e das leis sobrenaturais. Ele ordena todas as coisas. Ele pode operar milagres? Pode. Ele pode fazer milagres? Pode. Está vendo? A minha razão e a minha fé atuam junto. A verdadeira espiritualidade, ela trabalha com a sua razão, porque a sua razão foi criada por Deus. E se não passar pela sua razão, não vai edificar você. Se você não entender, se você não perceber, se você não discernir, se você não compreender, você não vai crescer na fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem a compreensão da palavra, se você não entende a Bíblia, se você não conhece a Deus por meio da palavra, você não tem fé. A espiritualidade que o povo coloca nos nossos dias é o quê? Não, fé e razão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, irmão, você é muito cabeça de quem quer estudar e tudo, então não tem fé nisso. Opa, nada disso. Pelo contrário. E se você pensa, a pessoa diz o quê? Não, você não pode questionar, é fé. Opa! A Bíblia não está dizendo para julgar as profecias. Paulo vai dizer aqui nesse capítulo. Julgar as profecias, juízo, razão. Vê se, opa, como é que você disse aí? Deixa eu ver aqui se está na Bíblia mesmo. Não, a Bíblia está dizendo outra coisa. Opa, você está dizendo que está errado. Seu ensino é errado. Você está ensinando errado, você está falando errado. Porque o que a Bíblia diz é outra coisa. Você julga a profecia. Irmão, questionar é fé. Questionar é fé. Se você questiona, porque a Bíblia está dizendo algo e a pessoa diz outro, isso é fé. Aí o falso profeta vai dizer o quê? Não questione a Deus. Não questione a palavra de Deus. Opa! Mas a Bíblia diz para julgar a profecia. O falso profeta nunca vai querer que a profecia que ele está dizendo, que a palavra que ele está dizendo, passe pelas Escrituras Sagradas, porque ela vai se mostrar falsa. Ele logo vai dizer para você que você não tem fé, que você está te faltando fé. Está errado aqui. Quem tem uma palavra de Deus, primeiro vai usar a Bíblia. E depois não vai ter problema nenhum que aquilo que ele falou seja analisado e avaliado pelas Escrituras Sagradas. Nenhum problema. Nenhum problema. Ok? Então, meus irmãos, se vocês estiverem louvando a Deus, versículo 16, louvando a Deus em espírito, como poderá aquele dizer um amém, aquele que não entende? Ou a sua ação de graças, visto que ele não entende? Neste caso, você dá graças corretamente, porque você está falando em línguas, está sob o dom do Espírito, mas o outro não é edificado, porque ele não entende, então não é edificação. Qual é a atitude de maturidade espiritual? Versículo 18 e 19. Qual é a atitude que Paulo quer que você tenha, que a igreja tenha? Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Pentecostal, Paulo. Paulo aqui. Eu falo em línguas mais que todos vocês. Não apenas porque ele falava o hebraico, o aramaico, o grego e o latim. Não apenas por isso. Provavelmente ele falava outros idiomas que Deus havia dado para ele. Até porque ele estava no trabalho transcultural missional. Estava entre as nações, entre as culturas. Deus deve ter usado ele de outras maneiras assim também, provavelmente. No entanto, olha a maturidade. Eu falo em línguas mais que todos vocês. Então eu vou chegar aqui. Não, olha Paulo. Veja o equilíbrio da espiritualidade aqui. A espiritualidade norteada pelo amor. Eu falo em línguas. No entanto, na igreja, no culto público, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar
10.000 palavras em línguas, que ninguém aqui vai entender. Está vendo? Isso é alguém espiritual. Eu falo em Deus. Deus me deu um dom. Mas eu sei que isso é para minha edificação. No momento que eu estiver numa situação que Deus for usar ali, não há problema nenhum. Mas eu sei que isso é para minha edificação. Isso não vai edificar a igreja. Então, o meu pensamento não é em mim. Meu pensamento é abençoar os meus irmãos. Se eu estou no culto e lá Deus visita a minha vida de maneira poderosa e vem os dons de língua sobre mim, eu falo comigo mesmo, em silêncio, no meu coração, na minha mente, porque eu não quero escandalizar ninguém, nem o incrédulo que entra, nem o irmão que está dentro da igreja que não vai entender nada. Então eu não estou pensando em mim, eu estou pensando na igreja e naquele que não é crente. Porque alguém que não é crente entra na igreja e vê alguém falando em línguas, ele vai pensar o quê? Esse cara é doido. Então, eu estou pensando nos outros. Paulo aqui, ele diz, eu falo em línguas mais que todos vocês, mas o meu propósito é edificar a igreja. Então eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam e que vai edificar vocês, do que ficar aqui como um menino falando 10.000 palavras em outro idioma, que não tem valor algum para ninguém. Em resumo, desses 19 primeiros versículos, precisamos procurar crescer como igreja, fazer tudo o que vai edificar uns aos outros, amar os irmãos, não buscar os nossos próprios interesses, ler as Escrituras, corrigir nossa ideia errada do que é profecia, fazer o uso correto dos dons espirituais e fazer tudo e trabalhar para que essa igreja possa crescer e avançar, para que discípulos sejam ganhos para a glória de Deus, pregar o Evangelho e parar com esse negócio da profecia como um pensamento positivo ou como uma linguagem positiva, profética, totalmente equivocada. Profetiza, não, deixa disso, vai viver as Escrituras, vai obedecer o Senhor, vai viver os princípios da palavra, vai servir o Senhor, vai ser fiel a Deus, e Deus vai abençoar você, Deus vai cuidar de você, ok? Você não precisa de mentalismos, você não precisa de espiritismos, você não precisa desse tipo de ideia de filosofias e de ideias espiritualistas de fé. Isso não é fé, isso é superstição. A fé verdadeira é a obediência às Escrituras sagradas. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso bondoso Deus e pedir para que Deus nos ajude a aplicar a sua palavra